Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre aqui nos meus endereços telemáticos a liturgia para evangelizar, segundo o que Jesus mandou, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça, e também para colaborar com os presidentes de celebrações eucarísticas e da palavra. São subsídios, eu pesquiso em fontes fidedignas. Acesse meus endereços, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, vai ao YouTube, blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, temos também o Facebook e o Instagram. Inscreva-se, compartilhe para aumentarmos nossa rede de amizade. Liturgia referente a 16 de abril de 2024, terça-feira, terceira semana da Páscoa, no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito das celebrações, tanto da palavra quanto eucarística, temos a missa própria e o prefácio da Páscoa. Antífona da entrada, segundo o site Nova Aliança. Louvai o Senhor Deus, todos os seus servos e todos que temeis, pequenos e grandes, pois chegou a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Aleluia. Trecho de Apocalipse 19, versículo 5 e 12, versículo 10. Coleta. Rezemos, oremos, coloque sua intenção. Ó Deus, que abris as portas do céu aos que, renascidos da água e do Espírito Santo, aumentai em vossos filhos a graça que lhes destes, para que, purificados de todo pecado, não sejam privados de nenhuma promessa de vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 51 ao primeiro A do capítulo 8. Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei: homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resististes ao Espírito Santo, e como vossos pais agiram, assim fazeis vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciaram a vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos, e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou dizendo: Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte: Senhor, não os condene por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, Salmo 31, versículos do 3º CD ao 4º, 6º AB ao 6º AB,
sétimo B, oitavo A, 17, 21AB, refrão, sexto A. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. É o refrão, hein? Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me, conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim é ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Repitamos. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Vamos agora aclamar o Santo Evangelho com um trechinho da mensagem de São João. João capítulo 6, versículo 35. É a aclamação. E depois vamos proclamar o Evangelho, que é também do apóstolo João, capítulo 6, versículos do 30 ao 35. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Assim nos fala o Senhor. Assim nos fala o Senhor, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, depois teremos outras. O e-mail do Santini é santini@novaalianca.com.br. Quem crê em mim jamais terá sede. É o comentário dele. Jesus está diante de um grupo de ouvintes incrédulos. Na verdade, judeus muito mal acostumados por uma longa história de intervenções divinas em favor do povo escolhido. A travessia do Mar Vermelho, 40 anos de maná caindo do céu, muralhas de Jericó derrubadas e golpes de trombetas para derrubar as muralhas. É este povo mimado que pede sinais, exige milagres. Que milagre, então, fazes tu para nós vermos e acreditarmos em ti? E chegam ao extremo de dar um exemplo a título de comparação.
Nossos pais comeram maná, conforme está escrito: deu-lhes de comer um pão que veio do céu. Jesus se recusa a fazer o jogo deles e se apresenta como verdadeiro pão, o alimento substancial, este sim, enviado pelo Pai, e fecha seu discurso com uma promessa que deveria fazer nosso coração pulsar mais forte. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. João 6, versículo 35. Em nossos dias, o rádio e a TV anunciam milagres todos os dias, curas físicas, expulsão de demônios. A maior ou menor cota de milagres é anunciado como critério de valorização das seitas e igrejas. Muitos fiéis fazem de sua relação com Deus uma permanente peregrinação em busca de milagres e sinais. Mas Jesus Cristo sempre se negou a negociar de um modo tão grosseiro. Diz que só daria um sinal àquela geração, o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficara 3 dias no ventre do peixe e voltara à vida, assim Jesus anuncia que após 3 dias no ventre da terra, o sepulcro, voltaria à luz do sol. A ressurreição de Cristo é o verdadeiro sinal de sua divindade. Na Itália, há poucos anos, uma jovem chamada Chiara Lucci, ligada ao movimento dos focolares, foi tomada por um câncer incurável. Antes de morrer aos 18 anos, sofrendo com os efeitos de uma terapia agressiva, ela foi sempre alegre, feliz e bondosa. E declarou que não pretendia usar Deus em seu proveito próprio. Rezava pelos outros, oferecia-se pelos sofrimentos do mundo. E Jesus saciava sua sede de amor. E não pedia sinais. Chiara preferiu ser um sinal. Minha religião manifesta minha sede de Deus acima de interesses pragmáticos e materiais. Minha vida é dedicada ao projeto de salvação que Jesus nos oferece? Ou eu tento usar Deus para quebrar meus galhos? Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, versículo 42. Parabéns ao Santini. Reflexão de hoje excelente. Muito boa. Vamos agora saber um pouco mais sobre o Evangelho do dia em outras reflexões menores. A do Santini é uma reflexão maior, mas temos aqui no livro Palavra e Vida 2013 esta reflexão. João, capítulo 6, versículos do 30 ao 35. O capítulo 6 do Evangelho de João é rico em frases e afirmações como essas que deveriam estar sempre presentes na memória dos cristãos. Algo que levemos sempre conosco, pois por acaso pode-se precisar. Aquele que vem a mim não passará fome. Falta-nos decidir onde precisamos colocar o centro de nossas vidas. Quando os acontecimentos ou as preocupações chegarem acima de nossa cabeça, uma dessas frases pode servir de salva-vidas, para que o urgente não nos impeça de ver o importante. Temos mais reflexão. É importante passarmos o maior número possível. Aqui nós temos uma palavrinha sobre os Atos dos Apóstolos, em que Estevão vê Deus, vê Jesus à direita de Deus, quando ele está morrendo. Fortalecido pelo verdadeiro pão do céu, Estevão, ao ser apedrejado, pede que o Senhor Jesus acolha seu espírito, que o primeiro mártir da igreja nos motive a sermos fiéis discípulos do ressuscitado. Cheio do Espírito Santo, Estevão não se cala nem recua diante dos adversários enfurecidos. É a semelhança de Jesus, a semelhança de Jesus fecunda o mundo com a doação de sua vida, não sem antes perdoar os seus algozes. É o que diz a primeira leitura. E aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, temos uma reflexão do Evangelho que diz o seguinte:
O maná, o pão que veio do céu, foi dado ao povo faminto no deserto como ato benevolente de Deus. Mas o maná satisfazia apenas as necessidades temporais. Jesus oferece muito mais ao dar o alimento capaz de apagar para sempre as necessidades mais profundas de toda pessoa e da sociedade. E este alimento é Ele mesmo, em pessoa. Jesus é o grande dom entregue pelo Pai à humanidade, que caminha tateando pelas estradas do mundo. Jesus é o verdadeiro sinal do amor de Deus, o caminho único que leva ao Pai. Com fé, esclarecida e viva disposição para aderir a Jesus, façamos ecoar em nossas liturgias e no íntimo de cada um de nós o pedido pelo pão celeste. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Outra bonita reflexão. Agora vamos aos santos do dia. É importante falarmos dos santos, porque, como disse o apóstolo São Paulo, imitai-me, porque eu imito Deus. Então, São Paulo era um santo. É um santo, né? Praticamente o mais importante da história do cristianismo. E ele pedia que os seus seguidores, os seus fiéis, seus discípulos, o imitassem, porque ele imitava Deus, né? Santo do dia 16 de abril, São Turíbio, bispo do século V, tendo nascido em Turim, Itália, tornou-se bispo de Astorga, na Espanha. Combateu com todas as forças a heresia de Prisciliano que progredia nesse país. Santa do dia 16 de abril, Santa Engrácia, virgem mártir do século IV, quando morreu. Cristã de nobre família, martirizada por ter se apresentado diante do magistrado romano em Saragoça para reprovar as atrocidades por ele cometidas contra seus irmãos na fé. Segundo o site asj.org.br, é o site da Associação do Senhor Jesus, da TV Século XXI, Santa Engrácia viveu nos primeiros tempos da Igreja em Saragoça, na Espanha. Ela enfrentou o imperador romano Diocleciano, denunciando a crueldade e as injustiças com que ele perseguia os cristãos. Engrácia e outros jovens foram mortos cruelmente. Esta santa mártir da Igreja se torna um exemplo de que o sofrimento faz parte da nossa vida, sobretudo quando defendemos o santo nome de Deus e a nossa fé. É um paradoxo, mas pelo sangue derramado pelos mártires, muitas pessoas abraçavam a fé cristã. Graças a essas pessoas, a fé em Jesus Cristo chegou até nós hoje. Santa Engrácia, rogai por nós. Santo do dia 16 de abril, São Frutuoso, foi bispo do ano 665. Monge e fundador de mosteiros, foi bispo de Dume e depois arcebispo de Braga, em Portugal. Santo do dia 16 de abril, São Magno de Órcadas, São Magno de Órcadas, mártir, faleceu em 1116. Magno de Órcadas foi príncipe das Ilhas Órcadas, na Escócia. Ele converteu-se ao cristianismo. Olha, um príncipe convertido. Arrependeu-se, confessou-se, converteu-se ao cristianismo, São Magno de Órcadas. E foi assassinado traiçoeiramente durante tentativas de paz de um príncipe rival. Santo do dia 16 de abril, São Drogão, recluso, do ano 1186. Drogão, almejando levar uma vida simples e recolhida, viveu 40 anos numa pequena cela anexa à igreja de Sébourg, na França, de onde podia assistir à missa através de uma janelinha.
Olha quantas especificidades de cada santo. Um foi príncipe, o outro assistia à missa recluso, através de uma fresta. Santo do dia 16 de abril, São Contardo d'Este, peregrino, faleceu em 1249. Contardo, de família principesca, renunciou aos bens da terra e adotou uma vida de extrema pobreza. Morreu durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. Santo do dia 16 de abril, São Bento José Labre, peregrino, faleceu em 1783. Bento José Labre, desejoso de levar uma vida de penitência, empreendeu exaustivas peregrinações a santuários célebres. Ele andava pobremente vestido, vivendo de esmolas. Faleceu em Roma, esse peregrino, aos 35 anos de idade. É um santo peregrino, São Bento José Labre. Santa do dia 16 de abril, Santa Bernadette Soubirous, virgem, faleceu em 1879. Nascida de uma família pobre, foi favorecida pelas aparições de Nossa Senhora em Lourdes, na França. Ingressou na congregação das Irmãs da Caridade de Nevers, onde foi modelo de humildade. Segundo o Portal do Vaticano, nascida em 7 de janeiro de 1844 em Lourdes, na França, aos pés dos Montes Pirineus, Bernadette viveu em grande pobreza, mas sempre com o coração dirigido a Maria Santíssima. A Senhora, como ela sempre definia a Virgem Maria, apareceu-lhe diversas vezes. Na aparição de 25 de março de 1858, revelou-lhe ser a Imaculada Conceição. Desde 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu 18 aparições de Maria na Gruta de Massabielle. Em sua mensagem para o Dia Mundial do Enfermo, em 2017, o Papa Francisco recordou que a humilde jovem de Lourdes afirmava que a Virgem, por ela definida Bela Senhora, a olhava como se olha para uma pessoa. Estas simples palavras descrevem a plenitude de uma relação. Assim, a pobre analfabeta e doente Bernadette sentia-se acolhida por Maria como pessoa. A Bela Senhora dirigia-se a ela com grande respeito, mas sem comiseração. Olha que coisa importante. Dirigia-se a ela com respeito, mas sem dó, sem pena. Desde o início das aparições, Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo acusada de impostora. Porém, nunca desanimou, enquanto ao longo dos anos aumentava o fluxo incontável de pessoas na Gruta das Curas. Depois dos acontecimentos na gruta, graças à oração, acrescentou o Papa, Bernadette transformou a sua fragilidade em ajuda aos outros. Graças ao amor, foi capaz de enriquecer o próximo e, sobretudo, de oferecer a sua vida pela salvação da humanidade. O fato de a Bela Senhora ter lhe pedido para rezar pelos pecadores nos recorda que os enfermos e os sofredores não têm somente o desejo de sarar, mas também de viver cristãmente a sua vida, chegando até a doá-la como autênticos discípulos missionários de Cristo. A Virgem Maria concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã de caridade. Com efeito, em 7 de julho de 1866, em Saint-Gildard, entrou a fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Obrigada a ficar acamada por causa de asma, de tuberculose e de um tumor ósseo no joelho,
Faleceu com a idade de 35 anos em 16 de abril de 1879. Olha, até os santos sofrem. Todos os santos praticamente sofreram. Então, no dia 16 de abril de 1879, ela foi para o Pai, com apenas 35 anos. Em 1925, foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Então, em 33 ela foi canonizada. Em 1925 foi beatificada. Bernadette Soubirous é a protetora dos doentes camponeses e pastores. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A resposta que for melhor, Ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. É o nosso papaizinho do céu, como dizia Jesus, Abba, papaizinho do céu. Ou como diz São Paulo, nosso Pai das misericórdias. Então até um não do pai é uma coisa boa para o filho. Quem é um filho que nunca recebeu um não de um pai? Porque o pai quer o melhor para o filho, quer educá-lo, quer corrigi-lo. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia Ele voltará. Será o juízo final. Quem crer que Jesus é Deus, com esse amor incomensurável por nós, morreu na cruz. Deus humanado morreu na cruz para salvar a humanidade. Quer amor maior do que esse? Morreu na cruz por nós, humanado, Deus humanado, para salvar toda a humanidade. Quem reconhecer isso, for batizado e se arrepender dos seus pecados, estará para sempre com Ele, por todos os séculos dos séculos, depois dessa passagem temporária pela terra. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.